Estamos aí, che! Imagine a TV viajando no tempo pra mostrar o passado. No passado em todo momento. Imagine a vida, as pessoas, os sonhos de outros séculos. Antigos privilégios. 500 anos, o Brasil República na TV. Pra todo mundo ver. Sim, também. 500 anos, o Brasil República na TV. É isso aí. De novembro de 1889 marca o fim do Império e o começo da República. O novo regime resulta da insatisfação com a monarquia. A abolição da escravatura e a Guerra do Paraguai deixam descontentes cafeicultores e militares. E a República é proclamada em nome do povo brasileiro. Do povo brasileiro? Sim, do povo brasileiro. Ou seja, você. Eu? Mas ainda outro dia fui aplaudir o imperador que voltava da Europa. O povo estava com ele. O povo estava com ele, mas agora é a República. Essa república vai mudar o quê pra gente? É só você ler a Constituição deste ano de 1891. A primeira Constituição da República. Imigrantes europeus, principalmente italianos, portugueses, espanhóis e alemães, encontram uma república recém-proclamada, que oferece naturalização em massa a estrangeiros. A elite brasileira mostra-se interessada na mão de obra e no branqueamento da população. Teóricos raciais em moda nesse período culpam o mestiço pelo atraso do país e acham natural uma superioridade do branco e uma inferioridade do negro. O índio, por sua vez, vale só pelas terras que o branco invade e toma à mão armada. A perda da terra indígena é agravada pelo avanço da cafeicultura no Centro-Sul e a expansão extrativista na Amazônia. É branco de todo jeito, chegando de todo lado. Eles pensam que a gente não vai nunca reagir. Não perdem por esperar. Se mexerem com a gente mexe com eles. Imigrantes e colonos justificam suas invasões dizendo que índio atrapalha o avanço e o progresso. Vamos saber o que pensa Hermann Hering, diretor do Museu Paulista. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O índio é um obstáculo para a colonização. Então, vamos tirá-lo do caminho. Caingangues em São Paulo, Xoclengues em Santa Catarina e outros grupos indígenas estão sob fogo de invasor branco. A situação é grave. Tem morrido muita gente. Espere aí. Morreu algum branco? Não se sabe, mas índio com certeza morreu. Mas é para ser assim mesmo. O progresso justifica a violência e a tomada da terra deles. Os povos indígenas do Brasil sempre tiveram sua cultura desrespeitada, mesmo por pessoas bem-intencionadas como o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. O seu lema era: morrer se preciso for, matar nunca. Mesmo feridos, Rondon e seu tenente, Nicolau Horta Barbosa, não revidam em 1910 ataques da tribo Nhambiquara. O que admira é como Rondon conseguiu conter a tropa. Na força moral e no idealismo do seu comandante. Mas dizem que os Nhambiquaras são umas feras. Pois Rondon pacificou os Nhambiquaras, os Bororos e muitas outras nações indígenas. O que o branco chama pacificar é, na verdade, amansar o índio, que foge ou guerreia para não ser escravizado e nem morto pelas armas e doenças espalhadas pelo branco. Em consequência das teorias raciais da época, assim como os índios, os negros também enfrentam perseguições. Suas práticas culturais são consideradas supersticiosas e violentas. Orixalare, Santure, Bambularide, Orixalare, Santure, Bambularideo. Bambularideo. Baixei com 2 quentes e 3 fervendo. Acabei de prender um bando de capoeiras, agora prendo vocês!
de sorte pra vagabundo! Todo mundo encana com violão e tudo! Mesmo assim, é forte a imagem do Brasil como democracia racial. Não faltam elogios a uma suposta tolerância lusitana de escravidão branda. Nos anos 30, a mestiçagem é valorizada. A obra de Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, é um exemplo disso. O processo miscigenador brasileiro hoje pode-se dizer que significa que metade da população brasileira é miscigenada. Isso é qualquer coisa que representa uma revolução social imensa, porque todo miscigenado é um novo ser humano. Ele tem uma nova concepção de si próprio. É de um brasileiro que está vencendo esse preconceito através da sua condição de miscigenado. No mesmo ano de Casa Grande e Senzala, 1933, Caio Prado Júnior lança a Evolução Política do Brasil. E em 1936 é a vez de Sérgio Buarque de Holanda, com Raízes do Brasil. Esses 3 livros mostram uma nação litorânea, multicultural e mestiça, dividida entre a inclusão e a exclusão. Inclusão e exclusão, porque nem todos os brasileiros participam da vida do país. Sua inclusão não é real. Fica só na aparente aceitação de gostos e expressões culturais populares. Como, por exemplo, a feijoada, que ganha lugar na mesa do branco, e os sambistas, que podem se reunir livremente. Mas as mulheres, os analfabetos, os soldados, os religiosos e os índios ainda não podem votar. E para os negros, resta o subemprego. Que diabo quer de mim, negro? Trabalho. Quero trabalhar de novo na fazenda de Vosmecê. Tenho branco de sobra trabalhando pra mim. Não quero saber de negro mais, não. O Brasil é a terceira nação que mais recebe imigrantes no século XX. Do Porto de Santos, eles vão para São Paulo, capital. E de lá, para fazendas, onde vivem e trabalham. Muito bem, todos já foram para suas fazendas. Hoje mesmo já podem começar seu cafezal. Que diabo você está tentando dizer, seu italiano? Se a terra é boa, plantou tudo o que ela dá. Não é somente o café. Você só vai plantar café nas minhas terras. Quando tiver as suas, plante nelas o que quiser, ora essa. A decepção é imediata. Os imigrantes sonham com a compra da terra própria. Difícil de conseguir, porque ganham pouco e pagam caro pelos mantimentos na venda do patrão. As coisas aqui não são como pensei na Itália. Muito diferentes também do Japão, né? Só penso na minha terra. Eu também. Na Europa também tem rico explorador. Fico no Brasil para lutar contra os daqui. Achava melhor não brincares. Existe uma lei que deporta estrangeiro perigoso para a ordem pública. Mas como eu posso ser perigoso? Liderando trabalhador contra fazendeiro. Por isso é melhor fazeres como o alemão ali. Vou para o sul. O governo vai dar terra no sul para imigrantes formar colônia. Aqui tem mais terra que no Japão, né? No Rio Grande, imigrantes alemães constroem São Leopoldo e imigrantes italianos fundam Caxias. Também no Paraná e em Santa Catarina, terras são ocupadas por poloneses, ucranianos, lituanos, russos e outros povos. A presença de tantos imigrantes contribui para o aumento da população brasileira de 14 para 30 milhões de habitantes nos primeiros 30 anos da República. A imigração também influenciou costumes, alimentação, idioma e principalmente a ideia dos próprios brasileiros sobre si mesmos. Este é o mais novo quadro da Tarsila do Amaral. Operários Brasileiros. Caras de gente de tudo quanto é país. É bem o retrato atual do Brasil. Coisa mais esquisita. Eu mesmo não levava uma negra dessas pra minha residência. Esta mulata é do Di Cavalcante. Ele gosta de escandalizar a burguesia paulistana. Pelo que vejo, consegue mesmo. Este quadro é o Abaporu, o antropófago. É da Tarsila. Foi baseado neste
quadro que o Oswald de Andrade lançou um manifesto antropofágico. Eu sei, foi na Semana de Arte Moderna de 1922. Desde a sua criação em 1910, o Serviço de Proteção ao Índio enfrentou problemas políticos e econômicos. Passou por vários ministérios, até Getúlio Vargas se tornar presidente. Viu a última do Getúlio? Só fala nas terras desocupadas do interior do Brasil. Muitos também falaram do Barão de Rio Branco ao Marechal Rondon. Mas parece que desta vez a coisa vai. É a marcha para o oeste, de integração total do Brasil. Considerando-se novos bandeirantes, expedicionários do governo marcham do Araguaia até o Xingu, estabelecendo ligação entre as diferentes civilizações existentes nas duas áreas. O governo estava enganado. Os índios já ocupam o interior do Brasil. Isso muda o projeto de Getúlio? Muda mesmo. Em vez de povoamento, demarcação de terras indígenas. Pois é, o índio agora vai ter parques nacionais, terras garantidas pelo governo. Mas a ideia dos parques nacionais cai no esquecimento. O governo Vargas termina e os povos indígenas continuam excluídos. Os negros também. É verdade que uma virgem negra, Nossa Senhora da Conceição, de Aparecida do Norte, torna-se padroeira do Brasil. Mas isso não significa que haja realmente democracia racial no país. A aprovação da Lei Afonso Arinos é uma denúncia contra a persistência do racismo. Ora. Racismo no Brasil? Isso é invenção. Mas não fizeram a lei. Fizeram porque não tinham mais o que fazer. Ora, já se viu. Perder tempo se preocupando com esses negros. Daqui a pouco a negra aí manda você pro fogão fazer comida pra ela. Ah, não. Ela é tão boazinha. Boazinha, hein? Oficialmente não existe preconceito no Brasil. Mas segundo o estudioso Florestan Fernandes, o Brasil é um país de muita miscigenação e nenhuma igualdade social. Dessa discussão surgem movimentos sociais contra a discriminação racial. Queremos a valorização da cultura negra. A capoeira, por exemplo. A capoeira é importante no folclore do povo brasileiro. Alto lá. Cultura negra não pode ser vista apenas como folclore. Calma! Não vamos quebrar a cordialidade que sempre existiu no Brasil entre suas diferentes raças. Cordialidade. Você acha que as relações raciais no Brasil são cordiais? A sociedade branca sempre quer colocar o negro na condição de subcidadão. Bem, não me considero racista. Pra mim, negro pode ser até doutor. E tem muito negro competente. Não estou entendendo vocês. Pra mim, todo mundo é igual. Voltando à situação do índio, só no governo do presidente Jânio Quadros surge o Parque Nacional do Xingu. Muita gente acredita na criação de outras grandes reservas, mas isso não acontece por causa dos invasores de terras indígenas, cada vez mais ambiciosos e violentos. Serviço de proteção não protege. Índio perdeu a paciência. E decidiu matar invasor da terra dele. Voltem para as suas aldeias. O governo vai resolver esta situação. O Serviço de Proteção ao Índio é extinto em 1967. No mesmo ano, cria-se a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, já no governo militar. Essa FUNAI muda muito de presidente. Enquanto isso, cada vez mais a terra da gente é invadida. Voltem para as suas aldeias. O governo vai resolver essa situação. A área do Xingu é cortada na faixa norte pela BR-080, que lhe rouba mais de 1/3 do tamanho original. Por essa BR avançam as chamadas frentes pioneiras, de uma civilização destruidora do que resta da cultura do índio brasileiro. Tem gente dizendo que essa terra era dos índios. Então, cadê os índios? Na chegada de Pedro Álvares Cabral, havia 6 milhões de índios no Brasil. Hoje só restam 350 mil. Somos uma população de mais de 160 milhões de habitantes, fruto de uma mistura de raças que faz essa gente brasileira. Neste programa, você viu alguns aspectos da formação do povo brasileiro, num ambiente marcado por preconceitos e desigualdades sociais. No próximo episódio, você verá os conflitos criados pela modernização das cidades brasileiras no início do século XX.